Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais um dia, graças a esse tal de coronavírus, mas a gente não pode deixar de dar aquela estudadinha para o vestibular, não é mesmo? Então, hoje a gente vai começar uma matéria nova. Vamos parar de falar de fórmula e a partir de hoje a gente vai começar a falar de gases. A gente vai ter algumas aulinhas sobre isso, beleza? Hoje a nossa primeira aula vai ser a de estudos dos gases 1, que a gente vai ver como é que os gases funcionam, o que influencia nos gases e etc. Beleza? Vou projetar a aulinha aí para vocês, para a gente poder começar. Vamos lá. Compartilhar. Bora. Como eu disse, nossa aulinha vai se chamar Estudo dos Gases 1. Beleza? Mas para a gente poder começar a falar dos gases, a gente tem que entender primeiro o que são esses gases, do que a gente está falando, certo? Bora lá. Vamos conhecer um pouco esses caras. Todo mundo tem a falsa ideia ou falso conceito de que o gás, como a gente não vê, como a gente não sente, ele não tem massa. Isso daí é um conceito errado. O gás possui massa sim, só é uma massa muito pequena, ou seja, a densidade dele é muito menor do que a de sólidos e líquidos, beleza? E o seguinte, que é muito importante nos gases também, os gases sempre vão ocupar todo o espaço que eles estão, beleza? Eles têm esse poder, essa habilidade de se dilatar e se expandir no ambiente que eles estão. Dá para você ter a mesma quantidade de gás ocupando tudo dentro de um copinho de água e dentro de um quarto inteiro, como é o meu quarto aqui que vocês estão vendo. Beleza? E para a gente estudar os gases, a gente tem que saber que três coisinhas influenciam muito nas atividades e na postura que eles vão tomar, que é o volume, pressão e temperatura. Beleza? Dependendo da pressão e da temperatura, o volume pode variar muito. E a gente vai ver isso daqui a pouquinho, tá bom? Mas, antes da gente começar a estudar como que esses caras atuam, a gente precisa lembrar algumas coisinhas, que são as grandezas de medida, beleza? Dessas três coisinhas aí que a gente falou. O primeiro é o volume, certo? Vamos lembrar, o cara que mais aparece é litro e ml, tá bom? Então a gente vai tentar lembrar como que a gente converte esses caras. 1 litro é igual a 1000 ml, tranquilão? E 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico. Então 1 litro vai ser igual a 1000 centímetros cúbicos. Fechado? Pressão, que é um cara que a gente está menos acostumado a ver. A gente tem uma atmosfera. E uma atmosfera equivale a 760 milímetros de mercúrio, ou mmHg. Esses caras aí você tem que lembrar, porque é quando tem a pegadinha ali no vestibular, beleza? E temperatura. Temperatura, a gente está acostumado a graus Celsius, certo? Que é o que a gente usa aqui no Brasil normalmente. Tá 30 graus, tá 40 graus, tá quente pra caramba, ou tá 10 graus, 0 graus, tá começando a ficar frio, tô morrendo de frio, não sei o quê. Só que nos cálculos dos gases a gente sempre vai usar Kelvin, então a gente tem que aprender a transformar. A temperatura em Kelvin é a temperatura em graus mais 273, beleza? Tá ali embaixo para vocês conferirem com o que eu falei. Agora a gente vai ver as transformações gasosas, beleza? Como assim transformações? A gente vai ver o que acontece se eu mudar alguns dos três itens do slide de cima, ou o volume, ou a pressão, ou a temperatura, beleza? E a gente tem três leis importantes, que foram três caras que descobriram, sobre as transformações gasosas. A lei de Boyle, a lei de Gay-Lussac e a lei de Charles. Tranquilo? A lei de Boyle trata com isotérmicas, a lei de Gay-Lussac com isobáricas e a lei de Charles com isocóricas. E eu já vou explicar o que é isso. A lei de Boyle ela vai trabalhar com isotérmicas. O que é isso? Ele fez as experiências dele sempre com a mesma temperatura.
E o que esse cara viu? Que o volume do gás ele é inversamente proporcional à pressão. Como assim? Sempre que eu aumentar a pressão, o volume diminui, certo? E sempre que eu aumentar o volume, a pressão vai diminuir. Como assim, professor? Eu coloquei um gifzinho para eu poder explicar isso aí um pouquinho melhor. Presta bem atenção aí nessa imagem. O que é a pressão? Pressão é acrescentar força em alguma coisa, certo? Observa bem, o que esse cara está fazendo no GIF? Ele está colocando pressão nesse ar, e conforme ele coloca a pressão, o volume dele diminui, beleza? Presta atenção ali em cima no medidor da pressão. Quanto mais força ele coloca, quanto mais ele diminui o volume, a pressão vai aumentando. Fechou? Um exemplo que vocês podem pensar é a bexiga. Se você apertar a bexiga, o volume dela tende a diminuir, certo? Porque você está colocando uma força na bexiga, ela vai diminuindo até estourar. Agora vamos para outra lei, a lei de Gay-Lussac. Como é que ele fez os experimentos dele? Ele manteve a pressão, beleza? E o que aconteceu quando ele manteve essa pressão? Ele percebeu que o volume do gás é diretamente proporcional à sua temperatura. O que isso quer dizer? Que quando a gente aumenta o volume, a temperatura vai aumentar também. E se a gente diminui o volume, a temperatura diminui. Ou vice-versa, aumentando a temperatura, o nosso volume tem que subir. Como que ele achou isso daí? Como é que ele descobriu isso daí? Vou dar um exemplo bem prático para vocês. O do balão. Por quê? Quando o balão está sem chamas, ou seja, sem esse fogo aceso, o que acontece com nossa bexiga aí do balão ali em cima? Ela fica murcha. E a partir do momento que você coloca o fogo, o ar que está ali dentro começa a se expandir. Como está aberto, não tem uma pressão, certo? Uma pressão diferente da pressão de fora. Então, ele vai aumentando esse ar quente e o ar vai se expandindo até que o balão começa a subir. Beleza? Agora vamos para a lei de Charles, que é a do volume constante. O que esse cara percebeu? Que se a gente deixar o mesmo volume e aumentar a pressão, a temperatura aí desse lugar vai aumentar também. Ou se a gente aumentar a temperatura com a pressão com volume constante, a pressão vai subir também. Então, pressão sobre temperatura é uma constante. Beleza? E como que eu posso exemplificar isso aí? Todo mundo já viu uma panela de pressão? O que acontece com essa panela de pressão? A gente usa ela para ferver ou esquentar alguma coisa mais rápido. E por que ela é efetiva? Porque a gente deixa o volume de ar ali dentro constante. E o que acontece? Com o volume constante, a pressão ali começa a aumentar. Então, a gente atinge umas temperaturas altas mais rápido, por ser um recipiente fechado com pressão grande. Então, aumenta a pressão e aumenta a temperatura ali dentro para a gente conseguir cozinhar. Por isso que quando a gente usa a panela de pressão, cozinha muito mais rápido. Beleza? E se você perceber, nas equaçõezinhas que a gente viu ali em cima, pressão e volume sempre ficam em cima e temperatura sempre fica embaixo. Então, se a gente conseguir juntar aquelas três leis, a gente chega na tal da equação geral dos gases. Beleza? Então, a gente vai juntar a lei de Boyle, a lei de Gay-Lussac e a lei de Charles em uma só, numa equação geral dos gases. Só que ela só é válida para uma massa constante de um mesmo gás. Beleza? E o que a gente vai descobrir isso aí? Que pressão vezes volume dividido por temperatura sempre vai dar uma constante. E o que isso quer dizer para a gente? Que a gente pode comparar a situação antes do gás para uma situação depois, caso a gente mude a temperatura. Beleza? Vamos dar um exemplozinho aí para confirmar o que eu estou falando? Que eu acho que vai ficar show para a gente finalizar. Vamos para esse exemplo.
Mediu-se a temperatura de 20 litros de gás hidrogênio, H2, e o valor encontrado foi de 27 graus a 700 milímetros de mercúrio. Qual será o novo volume desse gás a 87 graus e 600 milímetros de mercúrio de pressão? Como que a gente vai começar isso aí, galera? A primeira coisa, a gente tem que anotar o que vem antes e o que está antes e o que está depois, certo? Então, antes o volume é 20 litros. Anota aí, não esquece. 20 litros, 27 graus Celsius e 700 milímetros de mercúrio. Beleza? E o que vem depois é 87 graus Celsius e 600 milímetros de mercúrio. Tem que ter essas 5 coisas anotadinhas aí para a gente conseguir resolver o nosso exercício. Segunda coisa, a gente tem que lembrar que quando a gente está mexendo com gases na equação, só entra valores em Kelvin, beleza? Então a gente tem que achar quanto que é 27 graus em Kelvin, quanto é 87 graus em Kelvin. E aí tá a equaçãozinha para vocês. 27 mais 273 vai dar 300 Kelvin. E do outro lado, 87 mais 273, que vai dar 360 Kelvin. Separou esses dois, a gente vai para a equaçãozinha. P1V1T1 é igual a P2V2T2. Que, como eu gosto de chamar isso, PVT Povotó. Beleza? PVT Povotó ou P1V1T1, P2V2T2. Vamos lá. O que está falando aí para a gente? A gente colocou os valores em Kelvin. Agora você vai me perguntar, professor, eu posso usar ATM ou milímetros de mercúrio numa mesma equação? Não. Você sempre tem que escolher uma unidade fixa para os dois lados. Que no caso a gente vai usar milímetros de mercúrio, porque ele já deu os 2 em milímetros de mercúrio. Beleza? Então vai ficar 700 milímetros de mercúrio vezes 20 litros dividido por 300, igual a 600 vezes o volume que a gente quer descobrir sobre 360. Então, resolvendo a equação, 14.000 sobre 300 é igual a 600 sobre 360 V2. Isso vai dar 180.000 V2 é igual a 5.040.000. E para finalizar, a gente vai achar, depois de resolver essas continhas, 5.040.000 dividido por 180.000, o V2 vai ser 28 litros. Então, gente, isso daqui é só jogar na formulinha. Não vamos esquecer, beleza? Então, a gente acha que o volume do gás é 28 litros. Beleza? Alguma dúvida? Qualquer coisa, manda aquela mensagenzinha. E por hoje, gente, a aula tá finalizada. Não esqueçam de dar aquela estudada, tá bom? E se cuidem, porque esse negócio do vírus é muito, muito, muito sério. Até semana que vem, Peterzão tá esperando vocês.